Olá, boa tarde para você. Já está no ar mais uma edição do Bahia Meio-Dia, aqui da região oeste. E nós começamos com as imagens panorâmicas do céu de Barreiras, hoje diferentes de ontem. Nós temos bem menos nuvens no céu que inclusive está praticamente todo azul, né? Temperatura estável em Barreiras, 31 graus agora, sol aberto. Um comecinho de tarde bem bonito aqui em Barreiras, quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, agora 12 horas e 30 minutos, o Bahia Meio-Dia está começando. Nesta edição, nós vamos falar sobre uma apreensão de armas e munições realizada pela Polícia Federal em conjunto com outras forças de segurança aqui em Barreiras. O Bahia Meio-Dia também destaca a redução no preço das verduras em muitos supermercados do Oeste. O consumidor já tem aproveitado essa baixa nos preços para comprar mais. E começaram as comemorações pelo aniversário de 40 anos da cidade de Buritirama. Daqui a pouco a gente mostra um pouco dessa festa. E tem também previsão do tempo, imagens ao vivo das cidades da região oeste. Tudo isso e muito mais. O Bahia Meio-Dia desta quinta-feira está só começando. Ao vivo de Correntina, oeste do estado. Lá o céu com mais nuvens do que em Barreiras, mas a temperatura é exatamente igual, 31 graus agora. Em Correntina, a umidade relativa do ar abaixo dos 49%, 39% para ser mais exato. Nesse momento aí as imagens ao vivo do centro da cidade, meio-dia e 34 minutos, o Bahia Meio-Dia está começando. Olha, ontem a Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar, e também a Polícia Rodoviária Federal capturaram um foragido da Justiça e apreenderam diversas armas de fogo numa chácara aqui em Barreiras. Segundo a Polícia Federal, durante a ação foram apreendidas 11 armas de fogo. Olha as imagens aí para você ver, incluindo pistolas, espingardas e rifles também, além de carregadores e muita munição. O foragido, que tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, foi localizado e preso. Um segundo homem, proprietário da chácara, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e favorecimento pessoal. As equipes da CIP Cerrado se deslocaram até o município de Barreiras para cumprir, então, um dos mandados de prisão. Ao chegar até a chácara, o proprietário do imóvel negou a presença do procurado, mas as equipes confirmaram que ele estava no local e fizeram a prisão. De acordo com informações da Polícia Federal, o foragido tem um mandado de prisão em aberto por homicídio em São Paulo. Ele foi preso e encaminhado ao presídio aqui em Barreiras. Já o dono da chácara está preso na delegacia da Polícia Federal. Ele passou por audiência de custódia no final da tarde de ontem. Agora a gente vai mudar de assunto para falar sobre economia, né? Tem muita gente preocupada com os preços. E você, acha que o preço das verduras está mais barato? Pois é, diversos produtos tiveram de fato redução. O consumidor tem aproveitado então essa baixa nos preços para comprar. Na salada ou no tempero, o tomate é um queridinho do consumidor. Segundo o IBGE, cada brasileiro consome em média 4,2 kg por ano. O tomate é muito saudável, né? São verduras que fazem bem para a saúde e eu costumo consumir muito. Tanto a salada, o coentro também, a beterraba, a batatinha. A boa notícia é que o preço do item está em queda. Em abril, por exemplo, a caixa do tomate do tipo longa-vida foi comprada por R$ 160 neste supermercado em Luiz Eduardo Magalhães. Hoje, o mesmo produto chega por R$ 100.
Aqui nesse supermercado, esse tipo de tomate já foi comercializado por R$ 14,99. Hoje, o quilo sai por R$ 8,99. De acordo com a Conab, a redução dos preços do produto é motivada pela boa safra das águas. O aumento da oferta no campo continua influenciando na comercialização nos mercados. E o consumidor se alegra na hora de fazer as compras. Quando a gente vem no mercado e vê que o preço baixou, isso aí é positivo, né? Também vi que alguns produtos aqui deu uma diminuída, né? Vi ali agora a banana, diminuiu o preço, então assim, é muito bom. Outro item que também apresentou redução nas últimas semanas é a cenoura. A caixa do legume foi comprada por R$ 80 no mês passado e hoje chega por R$ 50. O quilo do produto caiu de R$ 3,75 para R$ 2,69. O preço do pimentão também recuou, de R$ 12 para R$ 7,50. Às vezes o cliente chega aqui e reclama do preço, só que hoje em Luiz Eduardo não tem produção para atender o supermercado. Hoje você tem que puxar a mercadoria de Brasília, para a região de Irecê. Então hoje, às vezes não é nem um produto que está muito caro, às vezes é o frete, por causa do frete, gera tudo com esse custo aí. Aí quando a gente chega para o consumidor final, vai pesar um pouco no bolso. O que sempre influencia preços é a oferta e a demanda, ou seja, quanto mais itens você tem de um determinado produto, menor o preço, e quanto menos itens você tem, maior o preço. E dentro da oferta e da demanda, existem algumas variáveis que influenciam no preço dos hortifrutigranjeiros, por exemplo. Tem a questão do clima, tem a questão da logística, tem a questão dos próprios custos de produção e tem a questão da sazonalidade. Alguns itens têm maior produção em determinada época do ano, outros menor produção. Qual é a tendência para os próximos meses? A tendência é novamente a gente se manter aí num ambiente inflacionário, né, de elevação de preços, relativamente estáveis, dado que algumas medidas governamentais especialmente estão refletindo nessa limitação do aumento de preços, especialmente o aumento dos juros. É por isso que é sempre bom, né, fazer uma pesquisa antes de comprar, porque a gente sempre encontra produtos mais baratos. Olha, está na hora de acompanhar como é que vai ficar a previsão do tempo, né? Aqui para o oeste baiano, nesta quinta-feira. A sexta já está chegando, hein? Quem chega com todas as informações agora é a Camila Oliveira, direto de Salvador, onde não para de chover. Tudo bem, Camila? Boa tarde para você. Oi, Carlos, tudo bem contigo? Boa quinta-feira para você e para todo mundo aí no oeste da Bahia. Bom, a gente vai aqui acompanhando os alertas que são divulgados e para vocês não tem nenhum alerta válido. Significa que não vai ter nenhuma situação extrema, nem chuva forte, nem tão calor, também baixa umidade. Por enquanto, esse céu aberto, essas nuvens que são só de enfeite e para hoje à tarde, máxima prevista para Barreiras é de 32 graus. A sensação térmica com essa condição do sol batendo mais deve aí variar um pouquinho, podendo chegar a 34 graus. Para quem está em Santa Maria da Vitória, máxima de 32 também e esquenta mais na região de Santa Rita de Cássia. Não chove e por lá calor de 34 graus. Por enquanto é isso. Amanhã o sextou, claro, eu passo por aqui para poder antecipar não só sexta-feira, mas falar do cenário do nosso fim de semana. Então espero vocês até lá. Muito obrigado, Camila. Bom trabalho para você. Nós estávamos falando da chuva, né, em Salvador. Com a chegada do período chuvoso em muitas regiões do estado, está aumentando o número de casos de doenças respiratórias. Asma, rinite, bronquite, sinusite e até pneumonia também. Uma das causas é o aumento da umidade, principalmente em locais fechados, que favorece a proliferação de mofo e também de micro-organismos. A Tarsila Alvarindo traz agora algumas dicas para a gente se prevenir e não ficar doente. Fala, Tarsila. Olá, boa tarde. A gente está naquele tempo do ano, né? Outono, daqui a pouquinho chegando para o inverno e a umidade aumenta. Aquele clima um pouquinho mais frio e que vem também junto com aquele mofo que é muito comum nessa época do ano. E
é muito nocivo também para pessoas que têm problemas respiratórios. E agora a gente vai trazer aqui dicas de como combater. Vou conversar aqui com o biólogo Vinícius Casais, que vai trazer várias dicas de como evitar aquele mofinho na parede, aquele mofo dentro de armários, gavetas. Vinícius, boa tarde, tudo bem? Essa é uma época que é muito comum a gente ter até algumas paredes, às vezes, que chegam a ficar pretas, né? Qual é a forma de combater isso? Boa tarde. Bem, primeira coisa que a gente precisa saber, assim, o fungo ele é um organismo microscópico, né? Então, quando você enxerga aquela mancha na parede, é porque ele já está alastrado pela região. Então, pode ser o móvel, pode ser a parede. Quando a gente enxerga o pontinho ali na parede, eu já vou trabalhar com mofo, que é a forma assim, mais agressiva. Ele já é destrutivo para o móvel, para a pintura, enfim, para a parede. Então, o que é que dá para fazer, principalmente nesse período? Eu tenho rinite, então a gente precisa ter toda a precaução para evitar a proliferação de fungo. Então, uma das coisas que a gente faz logo no início, viu aquele pozinho aparecer na parede, na superfície do guarda-roupa, primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar o seguinte: jamais passa a mão ou pegar o pano seco e passar. Por quê? Porque se a gente faz isso, a gente vai espalhar centenas de milhares de esporos pela casa. Então, a gente não quer isso. O que é que a gente vai fazer? A gente vai borrifar um copo de água com um copo de vinagre aqui. Colocou no borrifador, ó, borrifa. Borrifou na parede, aguarda aí uns 5 minutinhos. Depois, ó, vem com pano ou vem com a bucha, né, seca. Passou aqui, pronto, resolveu. Vinícius, eu tô com mofo no banheiro, eu tô espirrando, tô corizando, tô com problema respiratório grave, tô vendo pontos escurecidos na casa, né? Podem ser azulados, acinzentados, mais escuros. O que é que eu vou fazer? Aí a gente já vai entrar com a mesma situação, só que agora com um copo de água, com um copo de água sanitária. E aí a gente vai esperar, vai borrifar no local e vai aguardar uns 10 minutos. Quando o fungo mudar de cor, aquela parede lá que estava toda colorida mudar de cor, é a hora que a gente pega e passa a bucha na localidade. Então, o que é que nós podemos fazer? Utilizar uma coisa que tem toda feira, que é o cravo. O cravo, ele tem uma ação muito interessante. Qual é? Primeiro que ele é um agente fugistático. O que é isso? Ele vai inibir a proliferação de fungo. Ele não mata o fungo, mas inibe a proliferação de fungo. A outra coisa é utilizar bicarbonato de sódio. Coloca bicarbonato ali e evita, por exemplo, que nós tenhamos aquele cheiro de guardado. Então, a gente tira, pode jogar bicarbonato à vontade. Colocou num potinho e coloca dentro do guarda-roupa, pode ser? Qual é a forma indicada? O cravo ali você pode colocar dentro de um potinho ou dentro de um saco de tule, colocar ali. Ou até colocar um tule com giz, que ele também ele é dissolvente, ele vai absorver a umidade. O bicarbonato você pode jogar diretamente na roupa. Joga na roupa, vem à vontade, como se estivesse passando talco. Sacode um pouquinho, 10 minutos depois, volta e guarda a roupa. A roupa está sem o cheiro, está ótima ali para ser guardada. Agora eu vi uma coisa aqui que eu fiquei curiosa, o anis estrelado. Para que você utiliza? Ele também combate aí os fungos? Bem, tanto o cravo quanto o anis, eles têm o óleo essencial e além de dar um cheiro excelente no espaço, eles combatem, na verdade, a proliferação. Então, inibe a proliferação de fungo. Vinícius, muito obrigada pelas dicas. Olha, já vou copiar várias aqui. Eu sou do seu time, o time da rinite. A gente sabe bem como essa época do ano é prejudicial se a gente não toma esses cuidados. E, às vezes, a gente nem percebe, mas tem um cantinho lá da casa que está trazendo aquele mofo, começa aquele nariz a coçar. Então, já toma essas medidas antes para evitar aí. Eu volto com vocês no Estúdio Bahia, meio-dia. Valeu, Tarsila. Dicas super interessantes, né, do Vinícius Casais. O Bahia Meio-Dia faz mais uma pausa para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais informação aqui do Oeste Baiano. 12h46, não sai daí. Estamos voltando, imagens agora de Bom Jesus da Lapa, chamada carinhosamente de capital baiana da fé. Céu com algumas nuvens, mas o sol está forte por lá, como sempre, né? 32 graus de temperatura, 38%
de umidade relativa no ar, as imagens ao vivo aí do Santuário do Bom Jesus, no centro da cidade. 12h49 agora. E a gente está voltando desse intervalo para falar de festa. Começaram ontem as comemorações pelo aniversário de 40 anos da cidade de Buritirama, a tão esperada Noite Cultural do Micarama de 2025. O evento teve início no finalzinho da tarde, na Praça de Eventos Professora Maria Eusa, que fica bem no centro da cidade. Teve uma missa também em ação de graças, seguida de apresentações culturais das escolas e depois, finalizando a noite, shows de Cleberson Five e Michel Estilizado. Hoje, a festa continua com atrações renomadas já na Micarama, que é a micareta, né, da cidade, já conhecida aqui no Oeste, sempre nessa época do ano. Quem se apresenta hoje é o Léo Santana. Tem também Canindé, Guilherme Ferro e Kiko Cigano. Amanhã se apresentam Vitor Fernandes, Juninho Viana e Tetezinho. No sábado, a festa termina com Tarcísio do Acordeon, Parangolé e também Marquinhos Bahia. Tem muita festa em Buritirama. E tem também oportunidades. Isso porque o Senai abriu inscrições para o processo seletivo dos cursos gratuitos de aprendizagem industrial básica. Quase 1.000 vagas estão disponíveis para o público mais jovem. Detalhes com o Miller Nunes, direto de Salvador. Fala, Miller. Olá para você que acompanha o Bahia Meio Dia. As vagas para os cursos de aprendizagem industrial do Senai estão com inscrições abertas. Sobre esse assunto eu converso agora com a coordenadora de gratuidade, Línia Macedo. Línia, o que é preciso para se inscrever nessas vagas? Bom dia. Olá, Miller, bom dia. Os cursos estão com inscrições disponíveis até o dia 26 de maio no site cursosgratuitos.senaibahia.com.br. O curso é destinado para jovens de 14 a 21 anos de idade que tenham concluído a partir do 9º ano do ensino fundamental. Esse requisito de idade e escolaridade pode variar de acordo com o curso escolhido. Cita alguns cursos para a gente que estão disponíveis. Nós temos cursos de auxiliar de obras de edificações, assistente administrativo, inspetor de análise da qualidade, eletricista industrial, eletricista de rede de distribuição, eletromecânico de manutenção industrial, mecânico de manutenção industrial, operador de processos. Todas essas ofertas estão disponíveis. Quais cidades? Nós temos cidades Barreiras, Caetité, Camaçari, Candeias, Eunápolis, Guanambi, Ilhéus, Ipiaú, Irecê, Itaberaba, Itamaraju, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luiz Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista. Ou seja, em todas as principais regiões a gente tem o Senai com vagas disponíveis. Deixa eu interromper aqui a aula porque eu estou no curso de análise de dados. Promárcia, licença, deixa eu interromper sua aula novamente. Me conte uma coisa, a gente está falando aqui ao vivo para o interior do estado, no Bahia Meio Dia, a respeito das vagas disponíveis. Análise de dados, que curso é esse? Análise de dados é um curso onde os alunos eles aprendem a realmente analisar dados, né? Eles recebem um banco de dados depois da formação, eles recebem um banco de dados e, a partir desse banco de dados, eles vão fazer análise, eles vão extrair relatórios, eles vão criar informações, gráficos, dashboards, para estar, assim, apresentando esses dados a, por exemplo, a empresa, a gerência da empresa, a diretoria da empresa. Então, o analista de dados ele vai analisar um banco de dados e, a partir desse banco de dados, ele vai estar extraindo informações gerenciais para passar, criar dashboards, criar gráficos e aí fazer uma apresentação. O salário inicial de um profissional analista de dados no mercado hoje? Um analista de dados no mercado ele deve estar ganhando, iniciando com em torno de R$ 2.000, R$ 2.500. Um analista de dados júnior, vamos, por exemplo. Para um jovem, muito importante. Para um jovem aprendiz é diferente, né? Deixa eu chegar aqui e conversar. Bom dia, tudo bom? Como é teu nome? Bom dia, é Brenda França. Brenda, me conte uma coisa, você já está com um contrato assinado? Já tá? Sim. Vai atuar em qual setor? Indústria? Na verdade, a gente vai atuar no setor de análise de dados mesmo na empresa. A gente vai trabalhar no escritório de engenharia. E você está se preparando. São quanto tempo de curso você vai fazer? 6 meses de curso. E depois já está trabalhando. Exatamente. O que você está achando disso? Eu estou achando ótimo, né? Uma ótima oportunidade estudar aqui no Senai, principalmente, que é uma instituição tão renomada, né? Instituição tão importante, né? Para essa área do ensino. Então, estou ansiosa também para trabalhar na empresa, como é o meu primeiro
trabalho de carteira assinada é uma ótima oportunidade. Muito obrigado, parabéns. É isso, gente. Assim como a Brenda e essa turma toda, você também pode fazer um curso de aprendizagem industrial do Senai, tem certificado e muitos desses alunos já saem com contrato assinado. As vagas estão disponíveis até o dia 26 de maio para essa seleção no site do Senai. Qualquer dúvida, é só acessar o G1 Bahia. Miller Nunes para o Bahia Meio Dia. Valeu, Miller, obrigado. Vagas aqui na região, então, para Barreiras e também para Luiz Eduardo Magalhães, inscrições até 26 de maio. Não deixa para a última hora, não. O Bahia Meio Dia faz mais uma pausa, intervalo comercial e já as últimas notícias de hoje aqui no oeste do estado. Meio-dia 54, voltamos já. Céu claro em Luiz Eduardo Magalhães, poucas nuvens, 30 graus de temperatura, umidade relativa do ar 43%. As informações com imagens ao vivo da Avenida Brasília, Luiz Eduardo Magalhães, meio-dia e 57 agora. Por falar em Luiz Eduardo, o futebol feminino de lá vai ser o único representante da Bahia na Copa do Brasil, que vai reunir, olha só, as melhores equipes do país na categoria. A vaga de Luiz Eduardo foi conquistada no ano passado, quando o time foi vice-campeão baiano de futsal. Os jogos são eliminatórios e a estreia será no interior de Pernambuco. O olhar é de atenção. Esse é um dos últimos treinos da seleção feminina de futsal de Luiz Eduardo Magalhães, que se prepara para a disputa da Copa do Brasil da categoria. Nessa reta final para a estreia no torneio, o foco é em ajustar cada detalhe na formação da equipe. Primeira vez representando Luiz Eduardo Magalhães pela seleção, apesar de já ter jogado para outros times aqui dentro da cidade, mas é a primeira vez. Também será a primeira vez que a cidade será representada no campeonato nacional. A classificação para a competição foi conquistada após a equipe ser vice-campeã do Baiano de Futsal, disputado em 2024. A seleção é formada por 20 atletas, todas amadoras, que dividem seu dia a dia de trabalho com o esporte. Paula foi mãe há pouco tempo. A gente sempre acha um jeitinho para conseguir vir treinar. Na maioria das vezes meu filho também está aqui comigo, então por isso que eu consigo treinar. Mas os treinos ele é bem puxado mesmo. O professor ele cobra bastante da gente. Essa será a 9ª edição da Copa do Brasil Especial Adulto Feminino. A competição reúne 15 equipes de 11 estados brasileiros. A seleção de Luiz Eduardo Magalhães é o único time que representa a Bahia no torneio. O campeonato é organizado pela Confederação Brasileira de Futsal. Mais de 300 atletas de todo o país estão inscritas na disputa. Somos a segunda do Nordeste que vamos estar participando dessa competição. As atletas se prepararam bastante, o treinador Tony junto com seus atletas ali vem buscando ali sempre o aperfeiçoamento, né, da nossa equipe. Os jogos serão em sistema de mata-mata, com um jogo fora de casa e outro aqui na cidade. O primeiro adversário será a equipe de Serra Talhada de Pernambuco, o outro time que representa o Nordeste no torneio. A gente almeja chegar até a terceira fase. Eu acho que essa é uma meta criada por nós mesmos aqui da parte de jogo. A gente imagina se chegar até uma terceira fase, que para nós já vai ser um resultado muito bom e surpreendente se tratando de uma primeira Copa do Brasil. Mas para quem está em quadra, superar essa meta é o grande desejo. Sabemos que não vai ser fácil, são ótimas seleções, né? Mas nós estamos trabalhando para ir em busca do título. Boa sorte e boa tarde para você.